Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É com muita alegria que nós iniciamos mais esse Evangelho no domingo à noite. Nós estamos aqui semanalmente às 20 horas, hoje para falar de um tema que tem sido bastante recorrente, viu, nos evangelhos aqui em casa. Foi tema também da palestra da doutrinária de quinta-feira. Eu acho que ele está no ar. É um assunto que nós com certeza nos deparamos no nosso dia a dia e é sempre muito bom de estudar. E para estudar esse assunto comigo, eu convido todos vocês e vai estar aqui comigo daqui a pouquinho também um amigo muito querido da nossa casa, viu? Boa noite, Fabi. Boa noite, Miriam, Denise. Boa noite, todo mundo aí, Marli, Vanessa. Muito bom estar com vocês, gente. Deixa eu trazer para cá o nosso convidado que já chegou. Aqui. Tudo bem, dona Olga? Boa noite também. Oi, Dani, retornando aí. Estava Presente no nosso teste, né? Boa noite. Oh, Oi, seu estava, França. boa noite, estava com o coração na mão. querido, deu tudo certo. Estamos aqui. Que coisa boa receber o senhor nessa noite. Obrigado, eu estou muito nervoso, estava muito ansioso, sentava, levantava, sentava, levantava, porque Eu é a entendo esse primeira vez que eu vou nervosismo. falar, conversar sobre a doutrina espírita para um público grande, muitas pessoas assistindo, e eu realmente eu não estou acostumado, né? E eu espero que você também me ajude, né, para que a gente possa fazer um- um- uma leitura, né, sobre esse tema, realmente, para que as pessoas entendam, né, a mensagem que eu estudei, né, que eu vou tentar passar, né. Peço Com desculpa. certeza, seu França. Olha, Olha, tá todo mundo muito alegre de ver o senhor, porque a gente já, Obrigado. né, vê os seus comentários todos os domingos, assim, eu sempre participa do Evangelho, então acho que tá todo mundo muito contente de ver o senhor aqui e vamos todos Tá. ajudar, né, pessoal? Eu acho que todos Isso, nós nos isso, ajudamos, que nem no Evangelho no lar que a gente isso, faz em casa, um ajuda o outro, né? tá certo. Então tá Como é que bom. funciona, Emília? Quando você estiver falando, eu fecho meu microfone, seria bom? É Não, a melhor, gente né? pode ir alternando assim. Daí, quando o senhor falar, eu também Sim. fecho o meu. E a gente Tá. segue o roteiro do Evangelho no Lar, como nas nossas Uhum. casas, né? Tá Temos aqui um bom. dia, um horário na semana marcado. É importante, né, que quem está ouvindo a gente também tente, né, na medida do possível, fazer isso com a sua família. Marcar um dia, um horário na semana, abrir o Sim. Evangelho, outra obra espírita ou Uhum. a Bíblia, aquela obra que estiver acessível, faz uma prece, faz a leitura, Uhum. comenta, né? E faz a prece de fechamento, e é isso que a gente faz. Muito Tá simples. bom. Tá bom? então, seu França, Posso pedir para o senhor, muito gentilmente, né? Se o senhor pode É, fazer a prece inicial para a gente? posso sim. Eu tô Boa. fazendo aqui uma mensagem aqui para o pessoal que está no ar e dando boa noite. Vou só dar boa noite. A minha boa noite costumeira. Muito bom. Enquanto isso, eu vou dando boa noite também para quem chegou agora, Ana Carla, Uhum. Suzana. Ó, aqui o Álvaro está dizendo para o senhor que o senhor vai tirar de letra. A Aqui, Débora também chegou agora. Boa noite, Débora. obrigado pela torcida. Tá bom. Vou Bom, mandar. o senhor fique à vontade para começar a prece, quando se Tá. sentir à vontade. Então, tá ok. Podemos começar então. Então, meus irmãos, boa noite a todos. É com alegria e com o coração na mão que eu participo desta noite do Evangelho, como, é, vou dizer assim, comentarista, né, sobre o tema. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, elevando, unindo primeiramente esses pensamentos e os nossos sentimentos para agradecer ao Mestre Jesus
ao nosso Pai Celestial, que nos permite mais uma oportunidade de estudar o Evangelho, que nos traz e que nos traz a luz, o consolo e nos conforta no íntimo, nos trazendo a luz necessária para o progresso, para o nosso progresso. Pedimos ao Mestre, mais uma vez, e a espiritualidade amiga que nos acompanha, que participa desse trabalho, que também, para pedir bênçãos aos que nos acompanham e participa desse maravilhoso trabalho para a divulgação do Evangelho. Pedimos também que abençoe os nossos lares, fortalecendo os nossos corações na batalha do dia a dia, que abençoe o nosso progresso espiritual e fortaleça ele cada vez mais. Pedimos também fortalecimento para as nossas famílias, sobretudo para os nossos pais, nossas mães, filhos e toda a família, e todos os nossos entes queridos que se encontram no plano espiritual. Ainda pedimos que estejam aqueles que estejam nos lares de acolhimento, os nossos irmãos necessitados, os nossos irmãos em situação de rua, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que não têm um teto, e também nos dê força, aquela força necessária para romper as forças do egoísmo e do orgulho. E assim, possamos praticar a caridade em todas as oportunidades que nos surgem no dia a dia. E assim, possamos também acelerar o nosso progresso rumo ao Pai Celestial, nessa escalada na luz. E assim, Jesus Mestre, sede conosco, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Dando boa noite para quem foi chegando, enquanto a gente fazia a prece, a Mariana, a Rita, a Lili, todo mundo aí, a Roselane, a Regina, muito bem-vindos, viu? Nós estamos, pessoal, começando um capítulo novo hoje, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu comentei aqui, é uma temática que vem aparecendo, né? Cada vez mais aí nos nossos evangelhos, né? Nos lares aí, também na palestra de quinta-feira da doutrinária foi um tema tratado, um tema muito, muito importante nesse momento, viu? Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o capítulo, a gente começa ali no primeiro e no segundo itens, né? Salvação dos ricos. Nós vamos ver ao longo desse capítulo uma série de parábolas, passagens do Evangelho, interpretações, né, tanto de Kardec quanto mensagens da espiritualidade a respeito de riqueza, propriedade. E vamos começar então aqui, vou fazer a leitura rapidinha do primeiro item. Lá no Evangelho de Lucas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. E no item 2, a gente tem uma passagem do Evangelho que aparece em Mateus, Lucas e Marcos, é bem conhecida, que diz assim: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho
pão aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos de verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez eu digo, é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí a gente vai ter das notas, né? Kardec deixa uma nota para gente importante. E essa arrojada figura pode parecer um pouco forçada, né? Pois que não se percebe que relação pode existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Então, um grande cabo, uma grande corda, daquelas grandes usadas, por exemplo, para atracar os barcos, né? Chamava-se camelo porque era feito de pelo de camelo. Na tradução deram o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus já tenha empregado com outra significação, é pelo menos mais natural, comenta Kardec. Então, França, conta pra gente como é que foram seus estudos a respeito dessas duas passagens. Emília, o seu som está cortando aqui, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Tá. É. Eu vou tocando aqui o microfone, Ok. vai funcionar melhor. É. Melhorou? Então, Melhorou. desculpa, gente, se cortou muito aqui na leitura, perdão, tá? Mas são as duas passagens ali do Evangelho de Lucas e outra que aparece, né? Como eu falei, Mateus, Marcos, Lucas também, em que Jesus, então, recebe a visita de um mancebo, né? De um rapaz que é muito estudioso, muito dedicado, né? Já usava dos mandamentos no dia a dia dele, tem muitos bens, e quando Jesus disse que é doar os bens que lhe falta, né? Que é o que estaria faltando para ele, né? Para conquistar o reino dos céus, ele vai embora triste. E aí, Jesus fala aquela famosa frase, né? Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E Kardec vem nos esclarecer que camelo era também o nome de um grande cabo grosso, né, que era feito de pelo de camelo, que era usado para atracar os barcos, por exemplo, para outros vários usos também. Então eu encerrei, né, que o Beto está perguntando, né, qual o capítulo? É o capítulo 16, tá? Itens 1 e 2. E eu gostaria de ouvir o seu França, então, sobre esses trechos, o que o senhor estudou? Bem, assim, Emília, eu não ouvi realmente toda a sua leitura, mas eu pressuponho que você tenha já comentado naquele item 1, aquela última frase de Jesus, não é? Que não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, né? Eu não sei se você já traduziu o que Ainda realmente... não. Eu Ainda fiz não. apenas a leitura mesmo, seu França. Tá Fique à bom. vontade para comentar. Então, o que eu percebi é que esse texto, apesar dele ser curto, ele é de muita sutileza, né? E complexo, para que possamos passar por essa prova da riqueza, né? Que eu acho que é uma das provas mais difíceis, que exige muita renúncia da gente, né? A pobreza é difícil, né? A prova da pobreza é difícil, mas eu acredito, né? Porque ainda não passei por essa prova, que a riqueza deve ser muito mais difícil, né? Principalmente no mundo material que nós vivemos, né? Então, essa é a minha primeira reflexão, né? Que Jesus chama a atenção, né? Que, na verdade, ele estava fazendo a ligação que não se pode, nós não podemos estar simultaneamente dividir, né? Dividir com Deus e a riqueza, né? E aqui, muito embora a gente saiba que aqui que existe vários tipos de riqueza, né? Se a gente for lá nesse mesmo capítulo, nas propriedades, você vai ver, né, que Jesus diz, né, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado a levar deste mundo, né? Então ele fala isso também, né? Quer dizer, aquela riqueza material, ela é um empréstimo que ele nos faz, né?
que ele nos faz. Mas aqui, nessa passagem, Jesus se referiu exatamente àqueles que não disse que não podemos dividir, né? Não é possível você é, servir, ou seja, dividir a riqueza material com a riqueza espiritual, né? Então, o que ele nos chama a atenção é que, na verdade, é, nós devemos, né, o que é mais importante, melhor dizendo, é a riqueza espiritual, não é? Então, muito embora ele não condene a riqueza material, né? Porque vai depender do uso que nós façamos dela, certo? Ela pode ser usada para o nosso progresso espiritual, mas também para o nosso estacionamento espiritual, para usar, fazer o mal, né? Então, ela vai se tornar um empecilho de acordo com o uso que nós fazemos dela, não é verdade? Então, assim, é, essa é a primeira reflexão, né? Que quando ele fala que não se pode servir simultaneamente a Deus, né? E ao dinheiro, isso que ele quis dizer. É, muito embora, né, nós sabemos que tem outras, nós temos como constituir de outras riquezas, que é a riqueza da inteligência, né, do conhecimento, da qualidade da alma. Eu acho que é, eu acho que temos que considerar isso aí. Então, eu acho que Jesus quer que realmente nós, né, aprendamos a primeiro a valorizar essa riqueza, que é a riqueza do espírito, né? E fazer bem o uso da riqueza material, né? Porque é, a, nós, quando tratamos da riqueza da alma, das qualidades da alma, nós estamos tratando da nossa evolução, né? Nós estamos tratando exatamente do nosso crescimento espiritual. E se nós tivermos, né, essa prova difícil da riqueza material, eu não sei dizer, porque eu não, nessa existência eu não tive essa prova tão difícil, né? Mas, é, ainda que, né, dentro daquelas condições que Deus me deu para essa existência, é difícil, né? É muito difícil a gente administrar. Eu acho que a palavra é essa, né? Administrar, fazer a gestão dessas coisas, né? Fazer a gestão, né? Na hora certa, sabe? Trabalhar com aquilo que nós temos, né? Em termos de materiais, sem esquecer que realmente o que nos transforma, o que nos abre o caminho para Deus é a riqueza, é o bem que a gente faz, né? É a caridade, né? É a prática do amor fraterno, é o acolhimento aos necessitados, né? E isso, por exemplo, no grupo GBEM, isso me deixa feliz, né? Ali com aqueles irmãos sofridos, né? Perdidos na escuridão, mas quando eles ouvem uma palavra de amor, de carinho, quando eles são recebidos com carinho, tá? A gente sente que também nós estamos fazendo um bem não só a eles, mas estamos fazendo um bem a nós, né? Isso que é importante. Então, esse trabalho, né, esse cuidado que a gente tem que ter é muito importante para o nosso crescimento. E assim, eu sempre penso assim, meu Deus do céu, por que o mundo ainda, essa questão da espiritualidade, né, como deve ser, né, que todos nós, todos os encarnados, existentes, têm a sua preferência, né, pode ser cristão, né, às vezes não acredita nesse ser que nós chamamos de divino, chamamos de Deus, mas muitas vezes são pessoas que fazem o bem e todos procuram o mesmo caminho. Mas a prática, acho que é importante, né?
a prática que está faltando, né? Esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, ela sem dúvida, é aquilo que Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, né, prometido, para que vocês conheçam como chegar até ao Pai, né? E, e não tem mais nada. Eu acho que quando nós espíritas temos que ter essa consciência, né? Nós temos tudo, mas ainda somos imperfeitos. Precisamos ainda aprender muito para internalizar e praticar essas coisas que Jesus nos mandou, as suas lições de amor, de caridade, as mensagens dos espíritos que vêm nos alertar, esses espíritos que participaram da elaboração do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que vieram nos dizer, nos esclarecer realmente, tirar todas as dúvidas, né, que Kardec tinha, que na verdade são as mesmas dúvidas que nós tínhamos se não tivesse, né? Faríamos as mesmas perguntas, né, se tivesse essa oportunidade. Kardec fez isso por nós. E eles nos responderam como é que nós devemos ser, como nós nos devemos comportar, porque, acima de tudo, nós somos primeiro seres espirituais, seres eternos. Usamos aqui na Terra uma roupagem transitória que veio para melhorar, né? E às vezes nós não melhoramos, estacionamos, mas um dia a gente vai ter que chegar lá. Então, assim, é, é isso. Então, Jesus não condena a riqueza. Eu vou usar aqui um pouquinho dos meus apontamentos, porque Jesus não condena, na verdade, é, é, a riqueza, né? Porque ele é um recurso muito importante, como eu já disse, para o progresso. Por outro lado, como ele diz na frase, lá em cima, na primeira frase, é difícil, né? Que é difícil o difícil é impossível ser verdadeiro enquanto se você estiver fascinado, né? Estiver ali só vendo aquilo que você possui materialmente, né? Os bens materiais, né? Que você conseguiu, e aí você esquece de fazer a caridade, de distribuir aquilo que você tem, aqueles que precisam. É lógico que dentro desse contexto do mundo, onde existe a riqueza, aqueles que possuem, muitos faz o bem, né? Como ele diz, não é condenável, né? Olha, você pode me interromper se você achar, né, que eu estou tomando tempo, muito tempo, né, do espaço, né? Tá Eu vou ter que ótimo, seguir seu por essa hora. Franco. Tô aqui para ouvir o senhor, tô adorando. Por favor, continue. Então, assim, então, é, é, como o próprio, se a gente analisar, é muito sutil isso, né? Separar, né, a condição que a riqueza nos dá nessa terra, porque, na verdade, né, existem muitas coisas fascinantes, né, que nós podemos ter através do dinheiro, através da riqueza, né? E podemos fazer também o bem. Então, mas ela não é só para a nossa satisfação, a riqueza não é só para a satisfação pessoal. A riqueza também ela pode ser empregada para o desenvolvimento, e como está sendo muitas vezes, para o desenvolvimento do mundo, para o progresso do mundo, não é? Né? Para desenvolver a ciência, não é? Para que possamos encontrar novos medicamentos, novas fórmulas para curar doenças. Imagina você, eu estava pensando aqui, realmente passamos por um momento difícil, né? Da pandemia. Né? Olha, o mundo estava tão envolvido em tanta coisa, tanta matéria, discussões, questionamentos, né, brigas políticas, as nações não estavam se entendendo, né? O mais forte querendo dominar o mais fraco, e ainda tem. E aí veio essa pandemia para tentar nos aquietar, para tentar pudéssemos recolher-nos, a meditação, vamos dizer assim, a meditação, não é? E repensar o nosso comportamento. Né? Repensar aquele comportamento de amar o próximo, de dar um bom dia, de abraçar, de se tocar, as coisas mais simples,
ser fraterno, de ouvir mais do que falar mais, né? De não querer impor as coisas àqueles mais fracos, né? Estender a mão aos necessitados, nem que seja com a palavra de conforto, isso tudo. Muito bem. Aí veio essa pandemia e nós nos recolhemos, né? Mas, paralelamente, Deus antecipadamente já colocou na Terra, né, espíritos que tinham essa missão, por exemplo, de desenvolver uma vacina, né, em tão pouco tempo. Isso não é avanço, mas isso foi possível por quê? Pela riqueza, né, pela utilização dos recursos que foram colocados à sua disposição para que eles pudessem fazer as investigações, pudessem fazer as descobertas, né, pudesse interagir com outros, né, parceiros de outras nações, foi assim que fizeram, né? Quer dizer, hoje a ciência não está dentro de uma sala somente, ela está no mundo, né? Então, hoje, um cientista, no momento que ele está trabalhando, está pesquisando, ele está se interagindo com um colega seu, né? Lá no Japão, ou, né? Lá na África, sei lá, em qualquer outro lugar. Então, essa, né, é verdade. Então, não podemos dizer que o dinheiro é tão não é do bem, né? Aqui tem muito dinheiro, não, eu acho que não. Contribui para o desenvolvimento da tecnologia, né? Graças ao recurso, à riqueza, nós estamos conversando aqui, né, dessa forma, porque quando eu era pequenininho, né, eu assistia o filme de Flash Gordon, disse, "Ih, olha lá, né? Quando é que nós vamos chegar a esse, né, tá falando e alguém está me vendo, eu estou vendo a pessoa." Então, era filme de ficção científica, né? E hoje é realidade, mas isso o quê? Pela, né, formação de riqueza no mundo, né? Então eu vejo e que isso é importante, permite que as nações, né, menos desenvolvidas consigam produtos, né, que não pode desenvolver, ainda não consegue desenvolver, que são fundamentais para a sua subsistência, para atender às necessidades dos seus cidadãos, né, da sua população. Então veja, né, é isso que Jesus diz, a riqueza não é condenável, está aqui, né? Embora a riqueza não seja condenável em si mesmo, mas o que depende é do emprego que a gente faz, não é isso? Então, assim, é isso que eu vejo, né? Que esse texto nos traz, né? Quando Jesus diz exatamente que não podemos, agora, é como ele diz, né? Não pode servir a dois senhores, porque não dá certo, né? Nós temos que separar. Primeiro, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, né? E depois, senão, nós vamos ficar escravo, né? Nós vamos ficar escravo É isso mesmo. Eu né? acho que o senhor usou uma palavra que ela também veio para mim quando eu estava fazendo esse estudo, que é a palavra fascínio. Eu acho que essa palavra diz muito a respeito desse alerta que Jesus nos deixou. Essa fascinação, né? Primeiro, comentar que a Ana Carla elogiou seus exemplos, eu gostei muito também, esclarece demais para a gente, né? Que não existe, então Deus condena as pessoas que são ricas ou que têm dinheiro. Não existe condenação, né? Existe sempre oportunidade. Se é mais fácil ou mais difícil, né? A prova, e a gente vai falar disso já já, porque foi tema da pergunta de hoje aqui no Instagram. Queria comentar também que o Aurélio deixou aqui para gente, que Salomão disse no provérbio: não me dê riqueza nem pobreza, dá-me o pão de cada dia, para que por acaso eu estando farto te negue, ou empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. É muito interessante, né, Aurélio? Eu pensei nisso também, no que Jesus nos traz também na oração dominical. Já vou comentar isso também. Obrigada pelo seu comentário. E sobre o que o seu França trouxe do fascínio, foi exatamente isso que eu pensei, porque o que é servir a dois deuses, né? A gente acha assim, eu não sirvo a dois deuses, não. Imagina se eu vou adorar um outro Deus que não, Deus nosso Criador, né? O Deus que Jesus nos trouxe como um Pai. Não, eu adoro esse Deus. Mas no dia a dia, eu tô tomando as minhas decisões
eu estou de fato fazendo tudo que eu faço com esse Deus no coração, pensando em me aproximar do caminho reto que Jesus nos desenhou? Como é que é a minha tomada de decisão? Porque todo dia é como se a gente estivesse na frente de vários caminhos, assim, né? Que a gente pode seguir. E tem o caminho que é o caminho de Jesus. Esse é um dos caminhos, mas ele não é o único. Então, como é que que critérios a gente usa, né? Para não cair nesse fascínio. Porque esse fascínio, se a gente for parar para pensar, ele é de quem tem a riqueza e também de quem não tem, mas queria ter, né? Nos bens materiais, ou enfim. Então, o raciocínio que eu fiz assim, que é sobre o que ocupa a nossa mente, o que consome os nossos pensamentos. Esse é o adorar, né? Não se pode amar a Deus e ao dinheiro, mas será que o que está tomando os meus pensamentos no meu dia a dia, o meu coração, as minhas emoções, é Deus? Ou são outras buscas, né? Então, acho que essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer, né? Quando a gente está dividido entre duas decisões, isso é cotidiano nosso, né? Devo ir para lá ou devo ir para cá? Que atividade eu vou fazer esse final de semana? Né? São muitas as coisas que a gente pode estar decidindo o tempo todo. A gente pensa, olha, o que Jesus faria? O que me aproxima da minha reforma íntima? O que vai me fazer ajudar mais irmãos? Ou eu penso, o que vai me dar mais ganho? O que vai me fazer ter mais bens materiais? O que vai me trazer mais satisfações, prazeres imediatos? O que vai me fazer com que os outros me vejam bem? A vaidade, né? Então, talvez aí esteja essa decisão de quem que eu adoro, quem que eu amo. Se é Deus ou se é o dinheiro, né? Então, bem, a gente perguntou lá, seu França, no Instagram durante o dia, né? O que as pessoas acham mais difícil? Se é a prova da riqueza ou se é a prova da pobreza, né? A Fabiana colocou aqui mais cedo no comentário, as duas são difíceis, concordo. Não tem caminho fácil, né? Porque a gente está num mundo de provas e expiações, então as duas são difíceis. Mas o pessoal aqui do Instagram, né? Vocês, o pessoal que segue a gente, disse que uma delas é a mais difícil. 73% das pessoas que responderam disseram que acham mais difícil a riqueza. Mais difícil a riqueza. E 27%, portanto, disse que era a pobreza que era mais difícil. E olha que engraçado, lá no livro 70 vezes 7, o Simonetti nos traz, no capítulo 6, ele coloca o nome do capítulo Algo Muito Perigoso, é o nome do capítulo. E ele diz assim, ele faz uma consulta com quem está lendo, né? Ele fala assim, ó, consulta o leitor. O que prefere, ser rico e ter saúde ou ser pobre e tuberculoso? Foi mais ou menos a pergunta que a gente fez hoje, mas ele fez ao contrário, né? Não é o que é mais difícil, é o que eu prefiro. Aí ele diz assim, talvez você seja uma exceção escolhendo a segunda opção, ser pobre. Aqui nós somos, a maioria então está dentro dessa exceção do Simonetti, viu? A maioria escolheu que ser pobre é menos difícil do que ser rico. Pois bem, a primeira, segundo ele, preferidíssima, né? Porque olha só, ele diz também assim pra gente, que a gente quer, né? Achar difícil a riqueza, mas quer muito, né? Muita gente quer a riqueza, né? A gente acha difícil, mas quer. Mas busca, né? Ele diz assim, a primeira preferidíssima não é fácil. Então, que nem a maioria que achou, não, riqueza não é fácil. Daí que ele coloca pra gente o pobre, pelas próprias limitações a que a vida o submete, pelas privações que experimenta, situa-se naturalmente em processo de renovação. Então, é natural esse processo de renovação. É como se fosse assim, você precisa ir de um ponto A a um ponto B no rio e a correnteza vai levar. O rico não. O rico ele tem que ir do ponto A ao ponto B contra essa correnteza. Nadando contra essa correnteza. Já o rico não dependerá tanto do que a vida lhe ofereça, ou seja, a correnteza não está a favor, mas muito mais do que ele vai lhe oferecer. Então, cabe ao rico a posição de oferecer a vida e não de receber mais da vida, né? O problema é que dificilmente terá tempo e disposição para descobrir o que a vida espera dele.
Está aí a grande dificuldade que a riqueza apresenta. Por conta dessa palavra que o seu Francis usou e que para mim resume tudo, que é a fascinação. A fascinação que os bens materiais trazem, que segundo a espiritualidade em muitas passagens, e o Timo Lau nos trouxe lá na palestra quinta-feira, né? Da parábola do rico e do Lázaro, ele falava que a espiritualidade nos demonstra que a riqueza, o apego, aliás, aos bens materiais, é o que mais prende a gente, né? Seres aqui mortais, seres que não morremos depois da morte. Seguimos, mas muitos de nós seguimos presos, porque estamos apegados, ou ao que deixamos, ou ao que queríamos, ou até às pessoas, né? Então é muito complicado. Um exercício que eu até convido aqui, né, o pessoal a fazer nesse momento, um exercício bem fácil, todo mundo pode fazer, né? Olhar em volta, olhar ao seu redor. Onde é que você está? O que você consegue enxergar? Você consegue enxergar? Estou vendo aqui um celular com quem eu estou falando com o seu França, com vocês. Do lado tem um computador, tem livros, tem móveis, né? Tem o meu corpo. Tudo isso que a gente consegue ver pode ser fonte de fascinação. Nada é nosso. Tudo entra no que Emmanuel vem nos trazer uma palavrinha muito bonita, ele diz assim, ó, uma expressão, a sublime lei do uso. Ele nos convida a refletir sobre a sublime lei do uso. Tudo que nos é concedido é empréstimo, até o corpo. E vai contar pra gente, pra conquista do que é real, o que é real, o que é nosso, de verdade, são as virtudes, aquilo que o seu Francisco nos trouxe, né? Que a gente conquista são as virtudes. Sócrates já traz isso pra gente, né? Lá diz que Kardec diz pra gente que Sócrates é precursor das ideias de Jesus, né? Sócrates já dizia que o homem não deve perseguir nada de material, nem mesmo as questões da saúde física deve ser perseguida, segundo Sócrates, ele era bem radical, nem o físico, ele dizia, né? O que a gente deve perseguir é a virtude. A virtude é verdadeira, essa a gente leva. Né? Então, tudo que a gente enxerga é passageiro, é ilusório. E às vezes é o que mais está tomando o nosso tempo, a nossa energia, os nossos pensamentos. Esse é o grande alerta aí que traz Jesus, né? Aí a Thaís diz assim pra gente, interessante pensar no preparo da geração futura para escolher, demandamos tempo e dinheiro, às vezes que não temos, para que os filhos tenham as melhores escolas e cursos. E a evangelização? Boa lembrança, Thaís. A Suzana diz, a riqueza é dada para melhorar a vida da sociedade, não apenas para satisfazer uma pessoa e sua família, alimentando a vaidade. É isso mesmo, é tudo o uso que a gente faz. É isso, pessoal. Seu Francisco, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu estou olhando aqui o horário já está avançado. Não, realmente é um tema, você vê só, é um pequeno texto do Evangelho, mas ele é tão grande, né, de explorar, né? Se tivesse mais tempo, certamente a gente teria mais coisas a falar, né? Mas eu acho que dentro do horário, eu acho que trouxemos, né, os esclarecimentos necessários, né, os esclarecimentos, vamos dizer assim, sobre esse texto, né? Que eu acho que é isso que tem que ficar em nós, né? Sobre como fazer uso, né, da riqueza sem deixar de adorar a Deus, né? Isso A mesmo. Jesus, né? Isso mesmo, Porque né? Como diz, consagrar Jesus, né? Nos dedicar a consagrar Jesus. Jesus. Porque eu estava ali, desculpa, pode ir. Não, imagina, pode ser falar. Não, não, é porque eu consultando aqui o Evangelho, né, comentado, que a Fábio me emprestou, de Emmanuel, do Mateus, lá no capítulo 6, 25, ele traz uma boa explicação sobre o dinheiro e o serviço, né? Seria bom que
nos reportarmos que ele faz um paralelo entre aquilo que nós conseguimos, né, que temos aqui na Terra, né, de bom, que foi proporcionado pelo dinheiro, né? É interessante, né? É porque nós temos avançado o tempo de 37, mas eu deixo aqui, né, a recomendação para quem quiser saber realmente, né, as possibilidades boas do bem, do dinheiro divina, é só ler essa passagem de Mateus ali no Evangelho de Emmanuel, capítulo 6, versículo 25, que ele vai dizer o que, que significa a importância do dinheiro, né, quando ele é bem utilizado. É isso aí. Sim, Quero Frei Francisco, dizer, temos tantos bons exemplos, né? 2 semanas atrás também foi notícia um grande empresário que doou todos os ativos da sua empresa, né, para uma fundação com o destino de fazer projetos de melhoria para o meio ambiente, né? Então ele não vai deixar herança para os filhos, vai ser tema desse capítulo mais na frente, a herança. Vamos guardar também, a gente vai ter muito tempo para conversar sobre esse nós tema, é já só o estamos começo. encerrando, né? Estamos Vamos encerrando, né, Lívia? encerrando. Então, eu só quero aproveitar para agradecer as pessoas que participaram, a você, né, pela oportunidade, e também os nossos irmãos que participaram desse encontro, né? E pedir realmente desculpas pelas minhas falhas, né? E dizer que fiquei muito feliz em estar com todos aqui nessa condição, não hoje de participante, mas de colaborando, conversando, né, com todos vocês. Muito obrigado a todos. Ai, que E uma bom. A semana gente com fica muita muito paz feliz, viu, seu e muita França? feliz. Obrigado. O senhor fica muito, a gente fica muito feliz de ter o senhor aqui, de verdade, viu? E é Eu que muito. agradeço. A Ana Carla colocou iluminados, né? Os esclarecimentos, eu concordo, foi mesmo, viu? Uhum. Só também uma última informaçãozinha assim que eu fiquei com vontade de comentar, que o Humberto de Campos nos traz no livro Contos desta e Doutra Vida, por Francisco Xavier. Muito lindo esse livro. No capítulo 34, ele vai trazer um conto que são os bastidores dessa conversa de Jesus com esse mancebo, né? Que a gente fica sabendo até da história dele, né? O nome dele é Efraim. Quem puder tiver oportunidade, vai lá. Contos dessa e Outra Vida, no capítulo 34, é uma delícia de ler, como sempre, né? Os contos do Irmão X, do Humberto de Campos. Então fica aí também para quem quiser investigar um pouquinho mais. Queridos, gratidão por esse momento e eu convido a todos para a gente fazer então a nossa prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos em gratidão à espiritualidade amiga que prepara esses encontros com tanto amor, com tanta seriedade, e agradecer a oportunidade de ter aqui o seu França trazendo, né, toda a experiência dele, os estudos, os comentários que esclareceram tanto para a gente esse tema, que porventura pode ser complexo, um primeiro olhar, mas que quando a gente investiga e sente, né, e vai olhar para dentro do nosso coração, como é que a gente se relaciona com essa passagem do Evangelho, a gente vai sempre encontrar uma luz, vai sempre encontrar um caminho, uma forma, um convite de agir, né, de uma forma nova, de uma forma diferente, buscando sempre Jesus. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade, pedimos que todos aqui saiam com a paz de Jesus nos seus corações para uma semana iluminada, uma semana com muita consciência, com muito amor dedicado, onde a gente estiver, que a gente possa dedicar esse amor, que a gente possa transformar, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma semana Obrigada, também França. abençoada para todos, né? Sob a bênção e a proteção de Jesus, da espiritualidade, nossos amigos da casa, fé e caridade, né? Que estejam sempre conosco. E nos ensine realmente a fazer bom uso da nossa riqueza. É isso mesmo. Uma boa Que noite a assim todos. seja. Boa noite. Boa noite.